Valendo. Olá, bem-vindos ao nosso novo podcast, Drops de Geopolítica. Drops de Geopolítica vai falar hoje de um tema que está explodindo aí, né? Saiu um artigo da revista Fortune, né? Do Steve Hanke e do David Walker. E qual que é o assunto? O assunto é que, aparentemente, a economia dos Estados Unidos está completamente quebrada, né? A maior potência política e econômica do mundo, segundo esse artigo, acabou de publicar através do seu tesouro, né, o colapso iminente da economia dos Estados Unidos. O artigo coloca a situação nos seguintes termos. Imagine uma cena. Se você olha para o extrato da sua conta bancária e vê que você tem 60 mil reais em economias, mas quando olha para suas dívidas, descobre que deve 480 mil e, para piorar, ainda uma dívida futura de longo prazo, que você ainda não contabilizou, de quase 900 mil. O que você diria? Que você está tecnicamente falido, certo? Pois é. De acordo com o próprio Departamento do Tesouro dos Estados Unidos, essa é exatamente a situação do governo dos Estados Unidos, do governo americano. E o mais surpreendente, essa declaração de insolvência foi publicada em um relatório oficial da semana passada e passou praticamente despercebida pela grande mídia. Insolvência, não sei se todo mundo sabe, é a incapacidade de pagar as próprias dívidas. Hoje, nós vamos destrinchar aqui os números que revelam a verdadeira crise fiscal dos Estados Unidos, entender por que isso importa para você e explorar o que alguns especialistas propõem como solução. Nosso guia para essa análise é um artigo publicado na revista Fortune no dia 23 de março de 2026, já nessa semana, de autoria de Steve Hanke, professor da Universidade Johns Hopkins, e de David M. Walker, ex-controlador-geral dos Estados Unidos. Aperte o cinto, vamos mergulhar no buraco negro das finanças públicas americanas. Por que será, gente, que os Estados Unidos, de uma hora para outra, se tornaram tão agressivos? Os americanos estão ali em cima do Irã, atacando junto com Israel. Ninguém fala da dívida americana, da gravidade da situação. E por que os americanos estão tão interessados em controlar as fontes de energia no mundo inteiro de uma hora para outra? Por que houve o ataque à Venezuela, né, no final do ano passado, e de repente, assim sem aviso, né, inclusive prejudicando muitos dos aliados, os americanos foram para cima do Irã, causando essa crise que nós estamos vendo aí, prejudicando mais os seus próprios aliados, como a Europa, o Japão e as Filipinas, países que dependem praticamente da importação de energia, que viram aí os preços do petróleo dobrar praticamente nas últimas semanas. A guerra no Irã está chegando aí há um mês. E como é que está essa questão da dívida americana, então? Vamos direto aos números que constam no relatório do Tesouro para o ano fiscal de 2025. Eles são o centro, o núcleo dessa questão. Do lado dos ativos, ou seja, daquilo que eles possuem de patrimônio, né? Ou seja, tudo que o governo tem de valor dos Estados Unidos, como dinheiro em caixa, propriedades e equipamentos, o valor é de 6,6 trilhões de dólares. Agora, do lado dos passivos, as dívidas e obrigações oficiais do governo dos Estados Unidos, como títulos públicos e benefícios já devidos a funcionários e veteranos de guerra, o valor é de 47,78 trilhões. Se você pega aí 6 bilhões de ativo e 47 bilhões de passivo, a dívida já bateu aí 41 trilhões. O que é um trilhão, gente? Um trilhão é 1 milhão de milhões. Não é? 1 bilhão são 1.000 milhões e 1 trilhão é 1 milhão de milhões. Então, quando a gente fala aqui que os americanos estão devendo 47 trilhões de reais, isso corresponde a mais ou menos 20 vezes o PIB brasileiro no ano. É como se os americanos estivessem devendo aí 20 Brasis, né, para pagar, né? Faça as contas comigo. Os ativos menos passivos oficiais, qual que é o resultado só nessa conta? Um rombo de 41,72 trilhões de dólares. Em outras palavras, o governo dos Estados Unidos já deve quase 8 vezes mais do que possui em seus ativos. Ou seja, você está devendo aí 8 para 1 do que você tem. E isso, pasme, não inclui as maiores bombas relógios, os déficits não financiados dos programas de seguro social, como o Medicare e a Previdência Social, Social Security. Esses estão em planilha separada, fora do balanço principal, e são tratados como obrigação futura.
vai ter que pagar, mas nem está declarando que deve. O artigo usa a expressão poderosa, isso é um iceberg fora do balanço, ou seja, essas contas que não estão contabilizadas são só tão invisíveis, né? Então a gente só está vendo a ponta do iceberg. O que vemos na superfície, 47,78 trilhões, já é assustador, mas o que está submerso é muito maior, ou seja, a dívida ainda é muito maior do que está aparecendo. O que está submerso? A previsão do déficit de financiamento desses programas para os próximos 75 anos. Em um único ano, essa projeção aumentou em 10 trilhões de dólares, chegando aos impressionantes 88 trilhões de dólares. O relatório aponta que o principal vilão desse salto foi o Medicare, com um aumento de 6,9 trilhões nas projeções de insuficiência de recursos. Somando o iceberg fiscal, 47 trilhões, ao iceberg do balanço, 88 trilhões, chegamos a uma montanha de 136,2 trilhões em obrigações totais. Isto é, pasme, 5 vezes o produto interno bruto, o PIB, anual dos Estados Unidos. É um número tão grande que beira o incompreensível. É como se os americanos devessem 5 vezes tudo que eles produzem em um ano, né, para pagar aí no curto e no longo prazo. Traduzindo para a realidade, é exatamente essa dificuldade de compreensão que os autores do artigo falam. Trilhões soam como um número abstrato, a maioria das pessoas nem entende o que significa, distante da realidade das pessoas comuns. Como um cidadão comum consegue entender a gravidade de uma dívida de 136 trilhões? Pensando nisso, Hank e Walker fizeram um exercício de tradução. Eles pegaram esses números gigantescos e reduziram por um fator de 100 milhões. Basicamente, cortaram 8 zeros. E qual foi o exercício que eles fizeram? Imagine que o governo dos Estados Unidos não é mais um país, mas uma família americana comum. Qual seria a situação financeira dessa família? A renda anual da família é de 52.446 dólares. O gasto anual, no entanto, é de 73.378 dólares. É como se você ganhasse 50 mil e todo mês você gastasse 73 mil. Ganhasse 52 mil e gastasse 73 mil. Ou seja, essa família estaria gastando muito mais do que ganha, em torno de 40% mais do que ganha. O déficit anual seria de 20.932. Agora, o patrimônio é a dívida dessa família. Ela teria de patrimônio 60.554, ou seja, 60 mil de patrimônio, mas teria uma dívida de 1,36 milhão de obrigações futuras, incluindo as promessas de longo prazo. Essa família estaria com um patrimônio líquido negativo de 1,3 milhão de dólares. Pergunta-se, você consideraria essa família saudável financeiramente? Ela conseguiria pagar suas contas? Claro que não. Nós estamos falando aqui com essa figura do governo dos Estados Unidos. Ela estaria, nas palavras dos autores, em queda livre. E é exatamente assim que os autores descrevem a situação do governo dos Estados Unidos. Insolvente. A maior potência econômica e política do mundo, a dona do dólar, né, a moeda de câmbio mundial, hoje, considerando esse artigo, é insolvente. E o problema não é novo. O Government Accountability Office, o GAO, que é o órgão de auditoria do Congresso dos Estados Unidos, emitiu uma negativa de opinião sobre as demonstrações financeiras do governo. Isso significa que eles não podem atestar se aqueles números são confiáveis. E este é o 29º ano consecutivo que isso acontece, principalmente devido a problemas crônicos de gestão financeira do Departamento de Defesa. Ou seja, tem quase 30 anos que o Congresso dos Estados Unidos não aprova as contas do governo federal dos Estados Unidos. E a coisa continua, né? Então, diante desse quadro, que alguns já chamam de catástrofe fiscal, a pergunta é: o que fazer? Hank e Walker, no artigo, defendem que o Congresso perdeu o controle das contas nacionais e que a hora de agir é agora. Eles propõem 2 caminhos legislativos específicos, que na visão deles podem mudar o jogo. A primeira proposta é a aprovação de um projeto de lei bipartidário, né? Uma lei que cria uma comissão fiscal. O objetivo dessa comissão seria forçar um debate político honesto, um debate que traga à tona os fatos, os trade-offs, as escolhas difíceis que terão que ser feitas para restaurar a saúde fiscal do país. É colocar o problema na mesa, sem maquiagem. A segunda proposta é mais ousada. Ele sugere que o Congresso convoque uma convenção nacional nos termos do artigo 5º da Constituição.
com um objetivo específico: propor uma emenda constitucional para a responsabilidade fiscal. Essa emenda, inspirada no freio da dívida da Suíça, teria duas regras principais. A Suíça tem um mecanismo constitucional que obriga, que o governo freie a dívida, que o governo não aumente a dívida quando chega num determinado ponto. Seria esse modelo que eles estão tentando propor para os Estados Unidos. Então, quais seriam as duas medidas? A primeira, obrigar o governo a ter um orçamento equilibrado ao longo do ciclo econômico, ou seja, gastar o que arrecada, em média, proibir o crescimento dos gastos federais, que os gastos federais ultrapassem o crescimento da economia como um todo. A ideia é criar um mecanismo automático e constitucional que impeça o Congresso de continuar acumulando dívidas no futuro. É uma medida radical para um problema que os autores consideram radical. Voltando à nossa analogia da família, o que os autores estão dizendo é que não basta apenas reconhecer que essa família está com uma dívida impagável. É preciso uma mudança de comportamento estrutural. É como colocar a família em um regime de austeridade forçada, com regras claras que impeçam que ela volte a gastar mais do que ganha. O cenário é sombrio. A conclusão do artigo é direta. O Congresso claramente perdeu o controle das finanças da nação norte-americana. Os Estados Unidos estão enfrentando uma catástrofe fiscal. O acerto de contas, há muito adiado, está se tornando impossível de ignorar. E vocês? E vocês? Estão diante de um problema técnico que será resolvido por novas leis e comissões? Ou do problema político mais profundo, que reflete a relutância de qualquer governo em cortar benefícios e aumentar impostos? Até o ponto, a tradução desses números trilionários para a realidade do orçamento doméstico pode, de fato, mobilizar a opinião pública? Muita gente sequer sabe da existência desse artigo. Nós estamos aqui divulgando ele, porque esse tema, ele explica em grande medida o quadro atual da extrema agressividade dos Estados Unidos, mas também explica uma outra coisa. Por que o governo dos americanos tem diverso o tempo inteiro? Diz uma coisa agora, diz outra coisa naquele momento. Inicia uma guerra que não tem nenhuma justificativa, uma suposta, diante da possibilidade de uma suposta ameaça nuclear do Irã. No ano passado, os Estados Unidos atacou o Irã e disse que destruiu completamente o programa nuclear do Irã, e de repente agora, no final do mês de fevereiro, os Estados Unidos iniciam uma guerra contra o Irã, com o que não tem objetivo claro, ou é para derrubar o governo do Irã, ou é para tomar o petróleo do Irã, ou é para controlar o Estreito de Hormuz, e essa coisa não tem uma explicação aparente, mas a explicação está no quê? Na profunda crise que a sociedade, que o Estado e a economia dos Estados Unidos estão passando. O que esse artigo diz, esse artigo publicado na Fortune, é que a economia dos Estados Unidos, quando se trata do financiamento do Estado americano, do governo americano, do complexo industrial militar dos Estados Unidos, está falida. E os americanos estão buscando desesperadamente uma saída para isso. O que você acha, ouvinte? Coloca aí nos comentários o que você pensa. O que você achou desse vídeo? Se você se interessou, curte o nosso vídeo, manda para os colegas, compartilhe. Eu sei que o tema é técnico, eu sei que o tema tem muitas questões, mas a ideia nossa aqui é trazer informação de qualidade, com base acadêmica, e que torne possível você entender a realidade do que vai pelo mundo. Obrigado, até o próximo.